Romanos 11, de 28 a 32. Diz assim: a santa, perfeita, inerrante palavra do Senhor. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. O tema da mensagem desta manhã é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra, ó Pai, que é um tesouro de conhecimento para a nossa vida. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós, ilumine a nossa mente, o nosso coração, pela ação do Teu Santo Espírito, para que este trecho da Tua Santa Palavra, que é fonte de conhecimento, de fortalecimento espiritual, possa, Pai, atingir os nossos corações e possa nos alimentar e possa nos impactar com as santas verdades que temos aqui neste trecho da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, muda a nossa vida, fortalece-nos nesta manhã à luz da Tua Santa Palavra. É o que nós pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos atributos, uma das qualidades de Deus, das tantas qualidades que Deus tem, e talvez das mais belas, é a sua misericórdia, a sua misericórdia. Quando nós falamos das qualidades de Deus, nós podemos dividi-las em dois grupos: qualidades ou atributos que Deus não nos comunicou, não nos passou, e qualidades ou atributos que Deus nos passou, que nos comunicou. Dentre os que Ele não nos comunicou, por exemplo, o trio onisciência, onipotência, onipresença. Deus não nos passou isso. Nenhum de nós é onisciente, onipotente, onipresente, ok? Há outros atributos que Deus não nos passou, são próprios e exclusivos dele. Mas há alguns atributos que Deus nos comunicou, nos passou. Amor, nós sabemos o que é amor, nós sentimos amor. Bondade, nós sabemos, nós sentimos. Justiça, nós temos discernimento entre o que é certo e errado. Verdade, nós sabemos o que é verdade e o que é mentira. E, dentre tantos, misericórdia. Misericórdia é algo que nós conhecemos também, que Deus nos passou. E todos os atributos que em Deus são perfeitos, são puros e perfeitos, em nós são impuros e imperfeitos, porque em nós eles são misturados com o pecado. Então, o nosso amor, por exemplo, nós amamos, nós sabemos o que é amor. Em Deus o amor é 100% puro, é abnegado. Deus não nos ama porque há algo em nós que Ele queira em troca. Deus não precisa das suas criaturas. Quando Ele nos ama, é de forma abnegada mesmo. Nós não temos nada para dar a Deus. Você tem alguma coisa que Deus não tenha? O amor de Deus não é interesseiro. O nosso amor, ele geralmente é manchado pelo pecado. Às vezes mais, às vezes menos. De modo que, geralmente, o nosso amor tem um percentual de interesse. Nosso amor não é puro. Ele tem algum percentual, alguma mancha de egoísmo, de interesse, não é? A nossa bondade também. Você passa a mão no bolso, ajuda uma pessoa que está precisando, um ato de bondade, mas o teu coração te diz: olha, você é uma pessoa boa, hein? Pouca gente faria isso. Então veja o orgulho já se apossando do teu ato de bondade.
Misericórdia é algo que nós temos também. Misericórdia, a palavra misericórdia, e perceba o córdia no final da palavra, córdia apontando para coração, tá? E mise, de miséria. Então, literalmente, misericórdia é nós colocarmos o nosso coração na miséria do outro, tá? É como diz o ditado, você calçar os calçados do outro, é você se colocar na posição daquele que está sofrendo, daquele que está passando por uma miséria, para você ter empatia da pessoa, entendeu? Isso é misericórdia. Nós sabemos, e às vezes, por exemplo, você ajuda um mendigo, um morador de rua, alguém que está precisando muito, isso é misericórdia, é um ato de misericórdia. Você visita uma pessoa que está muito doente, você não precisava estar lá, mas você visita, é um ato de misericórdia também. Mas note que, como tudo em nós é imperfeito, está misturado com o pecado. Então, nesses dois atos você pode encontrar, se você sondar o teu coração, alguma pontinha de orgulho, de vaidade, alguma pontinha de pecado. Em Deus não, em Deus a misericórdia de Deus é puríssima, é perfeita. Deus de fato teve uma misericórdia de nós, que nós não conseguimos imitar, ninguém consegue, a misericórdia de Deus é perfeita. Deus, Ele de fato, Ele olhou para a nossa miséria e como que colocou o coração na nossa miséria, e manifestou uma misericórdia por pessoas que não mereciam de jeito nenhum a misericórdia de Deus. Nós temos muitos textos que apontam esse lado misericordioso de Deus nas Escrituras. Eu vou ler alguns, só para a gente perceber como a Escritura mostra que Deus é misericordioso. Por exemplo, o Salmo 103, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, muito benigno. Salmo 111, 4, Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Salmo 112, 4, ao justo nasce luz nas trevas, Ele é benigno, misericordioso e justo. Salmo 116, 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Salmo 145, 8, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. E por fim, Joel 2,13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, a misericórdia de Deus é gigantesca. A Bíblia mostra que Deus é tão misericordioso que Ele abençoa até aqueles que são inimigos dEle, os não crentes. Deus faz nascer o sol sobre não crentes, sobre não povo, faz vir chuvas, colheitas, plantações. Deus não abençoa apenas aqueles que o seguem, mas Deus abençoa toda a população, toda a humanidade. Então Deus tem misericórdia também, num certo sentido, uma misericórdia mais ampla daqueles que são seus inimigos. Agora, a misericórdia máxima Deus tem do seu povo, e aí isso envolve salvação, tá? E a pergunta que nós podemos olhar para esse texto e responder nesta manhã é: como é que é manifestada a misericórdia de Deus então na vida do seu povo? Agora, olhando para o nosso texto, em primeiro lugar, ela é demonstrada em sua eleição. Veja Romanos 11, versículo 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então Paulo, neste trecho da carta, falando dos judeus, ele diz que os judeus são inimigos, eles são inimigos por vossa causa. Então é bem claro aqui a ideia de que os judeus são inimigos por nossa causa, por causa dos crentes.
Por quê? Porque, primeiro, eles levaram à cruz o próprio Messias, não é? Nós sabemos que foram autoridades judaicas que levaram Cristo à cruz do Calvário, do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, foi Deus quem conduziu o seu Cristo à cruz. Mas do ponto de vista da responsabilidade, foram as autoridades judaicas que, por inveja de Jesus, o conduziram à cruz. Então eles são inimigos mesmo. E ainda são inimigos porque são estes que estão perseguindo os cristãos verdadeiros. Os fariseus, as autoridades judaicas, nunca cessaram de perseguir os crentes. Lembre-se de Saulo, né? Antes da sua conversão, Saulo era um fariseu que perseguia cristãos e os aprisionava e dava voz de morte para que eles morressem. Então, Paulo está falando sobre isso. Quanto ao Evangelho, são inimigos, os judeus são inimigos. Eles rejeitaram o Messias, perseguiram e perseguem a igreja, mas quanto à eleição, eles são amados. Paulo não quer dizer aqui que todo o povo de Israel, basta nascer judeu, que já está salvo, que já é amado. Nós já vimos nos capítulos anteriores, Paulo falando do remanescente. Não é todo Israel que é salvo, é o remanescente. Nunca na história da Bíblia todo Israel foi salvo. Leia os Salmos, por exemplo. Os Salmos têm a divisão entre justos e injustos, justos e ímpios. Então, nunca na história de Israel, todo Israel foi salvo. Deus sempre teve os seus eleitos. Paulo fala, nem todos de Israel são de fato israelitas. E nós vimos nos domingos anteriores que trata-se do remanescente. Um grupo de israelitas, de judeus, no decorrer da história, que Deus quis salvar, mas não 100% da nação de Israel, os eleitos de Israel. E Paulo está na mesma linha aqui, mostrando, isso foi dito no domingo passado, né, de que é o remanescente. Lá no capítulo 29, no capítulo 7, verso 29, é exatamente isso que é dito, é o remanescente. Capítulo 9, verso 27. 9 e 27 diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não é todo Israel que é salvo, é o remanescente, é um grupo menor. Então, dentro do povo de Israel, Deus tem os seus escolhidos. Paulo, escrevendo no capítulo 11, aliás, no mesmo capítulo, verso 11, ele disse: sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então note, alguns judeus, mesmo sendo inimigos do Evangelho, seriam convertidos. Foi o caso de Paulo e o caso de muita gente. O livro que foi escrito aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus que nós temos na Bíblia, ela foi escrita, aliás, para muitos judeus que haviam sido convertidos a Jesus Cristo, e alguns deles estavam querendo voltar atrás. É por isso que o escritor de Hebreus, ele usa tantas vezes duas palavrinhas, melhor e superior, dizendo, vocês não podem voltar para a aliança anterior, porque a nova aliança é melhor, a nova aliança é superior, então não voltem atrás. Esses judeus estavam sendo tão perseguidos, eles estavam sendo tão oprimidos, renegados, desprezados pela comunidade judaica, porque eles haviam crido em Cristo, que eles estavam sofrendo muito. E alguns estavam tentados a voltar ao judaísmo. E é por isso que o escritor aos Hebreus escreve a carta falando, não façam isso. Voltar ao judaísmo é crucificar a Cristo de novo. Nós estamos numa aliança melhor, num sacerdócio melhor, o nosso mediador é melhor, é tudo melhor. Então não voltem atrás. Mas note que dentre os judeus nós teríamos uma situação que Paulo está narrando aqui, de alguns que voltariam ao Evangelho ou iriam ao Evangelho. O mesmo aconteceu conosco, meus irmãos. No passado nós também éramos inimigos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz:
E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Escrevendo aos Romanos, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Então note, o nosso Deus demonstra a sua misericórdia, elegendo pessoas que vão ser inimigas em determinado momento da sua vida, mas que depois serão atraídas por Deus para se tornarem seus servos. Eu creio que no Novo Testamento o maior exemplo que nós temos mesmo é do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era o inimigo número 1 da igreja, era aquele que, diz ele num dos seus relatos, na verdade em Atos, é dito que Paulo respirava ameaças contra o povo de Deus. E não satisfeito de perseguir os da própria cidade, ele pediu cartas para perseguir os crentes de Damasco. E foi no caminho de Damasco que Deus o derrubou no chão, tirou a sua visão. Você se lembra, né, do que ele ouviu quando ele estava ali sem visão? Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Traduzindo, aguilhão era uma vara pontiaguda, ou de madeira ou de ferro, que os boiadeiros usavam para tocar, tangir, dirigir o rebanho, né? Cutucando com aquela vara. Então imagine uma lança, tá? Aguilhão. Dura coisa é você lutar contra aguilhões, né? A frase melhor que eu tenho para isso é a frase nordestina: dar murro em ponta de faca. Já ouviu? Dar murro em ponta de faca é a melhor frase. Recalcitrar contra os aguilhões é como dar murro em ponta de faca. O que vai acontecer? Vai entortar a faca se você der um murro na faca? Então foi isso que Cristo disse para Paulo: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você não pode lutar contra uma ponta de lança. E foi nesse sentido que o inimigo número 1 da igreja foi convertido a Cristo e tornou-se o missionário dos gentios, para levar o evangelho às outras nações. Então note que todos nós já fomos inimigos de Deus. E, meus irmãos, não existe uma terceira condição. Ou você é inimigo de Deus, ou você é filho de Deus. Não existe um estado intermediário, né? Não existe uma posição de neutralidade. Ou você está na posição de inimigo de Deus, fazendo a vontade da carne, do mundo, ou você agora está na posição de filho de Deus. Deus não nos transforma de inimigos em amigos, Ele faz mais. Ele nos transforma da condição de inimigos em filhos, Ele nos traz para dentro da sua casa, Ele nos alimenta com alimento espiritual, Ele nos coloca sentado na sua mesa, Ele nos lava os pecados, simbolizado pelo batismo. Então Ele faz muito mais do que transformar inimigos em amigos. Ele transforma inimigos em filhos amados. Ele coloca para dentro de casa, Ele coloca nos seus braços. Esse é o fruto da misericórdia de Deus, o primeiro que nós temos aqui. A misericórdia de Deus então é demonstrada em primeiro lugar pela eleição, pela sua eleição. Em segundo lugar, a misericórdia de Deus é garantida pela sua imutabilidade. Veja a continuação do texto: amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, por que Deus continua amando os judeus, considerando que os judeus sempre foram tão rebeldes, considerando que os judeus crucificaram Jesus Cristo? Por causa dos patriarcas. Porque Deus fez promessas aos patriarcas, lembra? Ele fez promessas a Abraão.
Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Essa aliança foi renovada com Isaque, depois foi renovada com Jacó. Então é por causa dos patriarcas que Deus continua amando esse povo. E o texto fala que os dons e a vocação são irrevogáveis, irrevogáveis. O que é isso, meus irmãos? A palavra traduzida aqui por irrevogáveis, que é uma palavra grega, ela tem o sentido de sem arrependimento. Então os dons e a vocação de Deus, o chamado de Deus, é sem arrependimento. Deus falou e Deus vai cumprir. Para ilustrar, nós nos arrependemos muitas vezes de algumas decisões, né? Às vezes você ajuda uma pessoa e você percebe que a pessoa foi ingrata. Você ajudou tanto e a pessoa foi ingrata, reclamou. Aí você se arrepende de ter ajudado aquela pessoa. Você pensa assim, puxa, eu devia ter ajudado outra pessoa. Ou então você contrata uma pessoa para fazer um serviço na tua casa ou em qualquer outro lugar. Aí a pessoa faz totalmente mal feito. Aí você se arrepende de ter contratado aquela pessoa. Com Deus não é assim, Deus não erra, tá? Deus não é homem para que se arrependa. Tudo que Ele faz é perfeito. E aqui, quando diz que os dons e a vocação são irrevogáveis, é que é sem arrependimento, porque Deus fez do jeito que Ele queria. Deus, Ele não tem essa falha que nós temos de errar nas decisões. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que se arrependa. O nosso Deus é imutável, meus irmãos. Nosso Deus é imutável. Por isso que a sua vocação e os seus dons são irrevogáveis. A imutabilidade de Deus garante a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus é fiel, Ele é fiel à sua palavra. Então, se Deus prometeu bênçãos àqueles que estão em Cristo, Ele dará estas bênçãos. Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. E se Ele disse na sua palavra que Ele abençoa os seus filhos, Ele é fiel à sua palavra, Ele abençoará os seus filhos. Isaías 54:10 diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, no aspecto mais pessoal, você não precisa ter dúvida da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Ele sempre vai agir de misericórdia para com os seus filhos. Essa é a segunda parte do texto. A misericórdia é garantida por sua imutabilidade. E por fim, a misericórdia de Deus é aplicada dentro da sua soberania. Veja o verso 30. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Vamos seguir até o 32. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então nós vemos aqui que Deus transformou a desobediência dos judeus em salvação para os gentios. Nós já vimos isso em outros sermões. Foi por causa do endurecimento de Israel, da desobediência dos judeus, que a salvação, que outrora era fechada a judeus, agora foi aberta para todos os povos. E é por isso que cá estamos nós, brasileiros, seguindo Jesus Cristo. Porque aquilo que era exclusivo de Israel, por causa da incredulidade e desobediência de Israel, foi aberto para todas as nações. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Deles quem? Dos judeus. Por causa da desobediência deles é que a misericórdia veio para nós. E os não-judeus puderam entrar nesta aliança. Há pelo menos 3 registros no livro de Atos mostrando que a rejeição dos judeus resultou em oferecimento do evangelho
aos gentios. E eu trouxe aqui os 3 textos que falam sobre isso. O primeiro é Atos 13:43. Observe o finalzinho do texto que eu vou ler. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Note, Paulo e Barnabé falando com os judeus: já que vocês não querem, nós vamos para os gentios. Atos 18:6. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Paulo entrava numa cidade, ia na sexta-feira à noite para a sinagoga, para evangelizar os judeus, porque Paulo era judeu de nascimento, e Paulo era judeu também por formação, ele tinha sido fariseu, então ele ia para a sinagoga para anunciar que o Messias havia vindo, que Jesus era o Messias. Geralmente os judeus o desprezavam, às vezes o apedrejavam, o torturavam, e aí ele ia pregar o evangelho para os gentios. Esse sempre foi o direcionamento de Deus: primeiro judeus, depois gentios, gentes, não judeus. O terceiro texto, Atos 28:25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Então, nos 3 textos, nós temos Paulo e os apóstolos pregando aos judeus, os judeus rejeitando e eles anunciando aos gentios. E nada disso foge daquilo que Cristo já havia adiantado. Por Mateus 21:43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Olha aqui, Cristo havia anunciado isso. Mateus 21:43, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser entregue a um povo que vai produzir os respectivos frutos. Meus irmãos, ainda hoje tem pastor olhando para Israel e dizendo: Israel é o povo escolhido de Deus, Israel, o que está acontecendo, tudo o que acontece em Israel é santo. Não é não, não é não. A nação de Israel está muito longe de Deus, muito longe, muito longe. Rejeitaram o Messias. O percentual de cristãos hoje em Israel é menos de 1%, se você quer saber, menos de 1%. É uma nação longe dos caminhos de Deus. Mas é de todo perdida? Não, há o remanescente. Tem crente lá e nós cremos que vai aumentar, tá? Com a proximidade da chegada de Jesus Cristo, haverá conversão de muito judeu em Israel. Não de 100%, nunca foi 100%. Mas muitos judeus vão finalmente entender que Jesus é o Messias e vão se voltar para o Messias. Mas não se engane, meus irmãos, Israel não é mais o povo escolhido de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós que não éramos povo, agora nos tornamos povo. Nós que éramos oliveira brava, lembra? Oliveira selvagem, que não presta para nada, nós fomos enxertados na oliveira, e não tem mais 2 oliveiras, agora nós estamos na oliveira verdadeira. Deus não tem mais 2 povos, Deus tem um povo, Deus tem o Israel espiritual. Nós somos Israel espiritual. No céu não vai ter um lugar separado para judeus convertidos e um lugar mais pobre para os gentios. Não, não, não. Nós somos o Israel espiritual. Deus atingiu com salvação todas as nações. E é por isso que no Apocalipse, que é o final da história, é o spoiler, né? O Apocalipse você tem lá povos de todas as raças, tribos, línguas e nações
adorando ao Messias. Você não tem no Apocalipse os judeus de um lado e os outros povos do outro, não. São os povos de todas as raças, tribos, línguas e nações, adorando o Cordeiro que venceu. Então observe que a desobediência dos judeus redundou em salvação para os não-judeus, para os gentios. É disso que Paulo está falando aqui. O versículo 32 esclarece a aplicação desta misericórdia. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Quer dizer, todos estão presos na desobediência, tanto judeus como gentios. E assim, só há salvação se Deus usar de sua misericórdia. Gálatas 3:22 fala: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Aos que creem. A única saída então para sair desta prisão chamada pecado, a única saída para todos os povos é crer em Cristo, porque crendo em Cristo a verdadeira libertação, a verdadeira salvação. Então, a misericórdia de Deus é vista também neste ato soberano de salvar apenas aqueles que Ele quer salvar. Irmãos, concluindo e com 3 aplicações, nós vimos que a misericórdia de Deus é demonstrada na eleição. Nós que estamos aqui num domingo de manhã, tudo indica, todos nós que estamos aqui, tudo indica, somos eleitos de Deus, tá? Por que eu fui um pouco vago aqui? Porque talvez você esteja aqui, eu acho que aqueles que têm mais caminhada na fé já perceberam que são eleitos, tá? Já tem essa certeza, porque a vida com Deus, as experiências com Deus, resposta de oração, você está angustiado, você ora, Deus tira a tua angústia, sabe? A vida com Deus nos dá muitas experiências que você fala, ok, eu sou de Deus, né? É oficial, eu sou de Deus. Pedidos que você faz, Deus atende, sabe? A vida com Deus, o relacionamento com Deus, não é só domingo, gente, é 24 horas, vai te assegurando que, olha, de fato eu sou um eleito, Deus está agindo na minha vida, Deus está próximo, Deus está aqui agindo. Então você vai tendo essa certeza. Mas aqueles que estão começando na fé, é possível que ainda não tenham essa certeza, tá? Precisem de mais evidências, precisem de experiências com o Pai, de coisas que o Pai faz acontecer na tua vida, para que você tenha mais certeza, tá? Agora, eu diria que mesmo que você não tenha essas certezas, o fato de você estar aqui numa igreja num domingo de manhã é um bom indicativo de que você está preferindo mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Isso é indicativo, eu diria, de quem é eleito, tá? Por que eu estou sendo tão vago? Porque é Deus quem sabe quem são os eleitos. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que você não tenha essa certeza da salvação, o fato de você estar buscando os caminhos do Senhor mostra uma forte propensão para que de fato você seja um eleito e ainda não tenha percebido, porque te falta comunhão com Deus, falta experiências com Deus. Isso pode vir na medida em que você se aproximar mais de Deus, tá? Deus vai agir, Deus vai falar. Então, nós somos escolhidos de Deus, e sendo povo escolhido, meus irmãos, nós temos que ser diferentes, nós temos que andar como Cristo andou, Ele é o nosso grande modelo. Nós temos que insistir nisso, em nos parecermos com Cristo Jesus. O nosso Brasil está cheio de crentes que não se parecem com crentes. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Tem político corrupto dizendo, sou evangélico. Tem jogador adúltero dizendo, 100% Jesus. Tem artista, tem gente que trabalha com você dizendo, eu sou crente, mas com vidas lamentáveis. Não seja um desses, não seja. Você é um escolhido de Deus, Deus te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Acerte a tua vida, brilhe a luz de Cristo. Você tem que ser diferente, tuas palavras têm que ser diferentes, tuas atitudes têm que ser diferentes. As pessoas têm que olhar para nós e têm que falar, olha, é um crente, está dando
diferença, está dando motivos para que as pessoas te chamem de crente, olhem para você e vejam que tem uma luz brilhando na tua vida, que você não vive como todo mundo vive, você faz a diferença. Então, a eleição, ela deve de fato nos transformar em pessoas parecidas com Jesus Cristo. Segunda aplicação, nós falamos aqui sobre imutabilidade. Nós somos gratos a Deus porque Ele não muda de opinião. Deus não é passional. Deus não é submetido a nós como nós somos, né? O que é ser passional? Hoje você está pensando e agindo de uma forma, aí basta mudar as suas emoções, você já muda de disposição. Por exemplo, para com as pessoas, né? Você está muito simpático para com alguma pessoa, aí você acordou meio mal, aí você já age diferente. Deus não é sujeito às paixões, tá? Deus não é um ser passional, Deus é imutável. Se Ele nos ama, Ele nos ama. As paixões dele, ou digamos as emoções, a sua ira, o seu amor, nada em Deus é mutável, tudo é imutável em Deus. Então, se Ele disse que Ele ama o seu povo, Ele vai amar o seu povo, e a disciplina entra no amor, ok? Não é porque Ele ama que você não será disciplinado, é o contrário, é porque Ele ama que nós somos disciplinados. Hebreus capítulo 12 trata sobre isso. Mas vamos à aplicação. Se nós temos um Deus que é imutável, nós certamente nunca seremos imutáveis, mas nós devemos pelo menos não ser tão inconstantes, tá? Imutáveis nós nunca seremos, mas Deus condena a inconstância, a pessoa que, sabe, passa a semana entre vida com Deus e vida de pecado, parece que está muito inconstante. Deus quer que nós sejamos mais constantes na sua obra, que nós sejamos mais firmes. Nós lemos Tiago, a palavra de Deus, reprovando aquele homem inconstante, de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? De duas vontades. Eu quero a Deus hoje, domingo, mas amanhã eu vou querer as coisas do mundão. Não, seja constante. Se você está hoje aqui querendo as coisas de Deus, que isso se repita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo domingo. Deus é um Deus imutável. Nós não somos chamados para serem imutáveis, mas Deus quer que nós sejamos mais maduros, mais constantes nas suas obras, nas obras de Deus. E por fim, terceira e última aplicação, nós vimos que a misericórdia de Deus é aplicada na soberania, e nós cremos mesmo que Deus é soberano? Nós cremos. Se eu perguntar para você, se você crê que Deus é soberano, eu acho que todo mundo aqui vai responder que sim, eu creio, pastor. Mas sabe qual é o verdadeiro teste? É durante a semana, se a tua vida é de reclamação ou de gratidão, tá? Porque quando você reclama muito, quando você murmura ou reclama, né, que é a nossa palavra, você na prática está dizendo que Deus não é soberano, tá? Ok? Porque é uma questão lógica. Se Deus é soberano, se Deus está cuidando da tua vida, se você crê nisso, por que você está reclamando? Ele não é soberano? Ele não está no controle? Então, quando eu reclamo muito, é como se eu dissesse para Deus: Senhor, o Senhor não está sabendo o que está fazendo aí em cima, não está nada bom aqui embaixo, eu acho que o Senhor não está administrando muito bem as coisas aí, no que diz respeito à minha vida. A murmuração, a reclamação é isso, você está dizendo, o Senhor não sabe o que está fazendo, ok? Então, de fato, se você crê que Deus é soberano, você tem que descansar, você tem que confiar. As coisas não estão tão boas como você gostaria, Deus é soberano, descanse, Deus sabe o que está fazendo. Não está bom agora, porque muitas vezes é preciso vir à noite para depois vir o amanhecer, para a luz nascer. É preciso passar pela noite, mas tudo está dentro do controle de Deus, ok? Então, creia que Deus é soberano e que Ele está no controle da tua vida.
e manifeste gratidão. Aconteça o que acontecer, manifeste gratidão, porque Deus odeia reclamação, Deus odeia murmuração. A murmuração é semelhante àquele filho que tem tudo, tudo, né? Todo tipo de brinquedo, e está reclamando, sabe? Criança mimada que tem tudo e está reclamando. Nós somos essa criança mimada quando nós ficamos reclamando da vida. A gente está dizendo: Senhor, acho que o Senhor não está sabendo administrar muito bem o mundo e o universo. Eu faria diferente, especialmente com a minha vida, né? É claro. Então não seja murmurador, seja uma pessoa grata. Meus irmãos, a misericórdia de Deus a nossa misericórdia é quando nós colocamos o coração na miséria do outro, é quando nós vestimos os sapatos do outro, é quando nós nos colocamos na posição do outro para, com o nosso coração, termos bondade. Deus não fez isso. Deus fez muito mais do que isso. Deus não calçou os nossos sapatos. Deus assumiu a natureza humana, Ele fez muito mais do que isso. Deus se tornou um ser humano, Ele não calçou apenas nos nossos sapatos. Deus se tornou um ser humano para mostrar que Ele sente a nossa dificuldade. Percebe como isso é muito mais do que você imaginar-se na posição do outro? Deus não imaginou, Deus encarnou-se, Deus se tornou um ser humano. Cristo Jesus, Ele sabe o que é sofrer. Cristo Jesus compreende as nossas dores, as nossas lutas, os sacrifícios. Ele viveu tudo isso. Nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, Ele passou por todas elas, é o que diz o escritor aos Hebreus. Então, quando estiver difícil, lembre-se de que foi difícil para Cristo também. Ele não imaginou estar na nossa condição, Ele fez, Ele se encarnou, Ele assumiu a humanidade perfeita, exceto pelo pecado. Ele tornou-se um de nós. Ele sabe o que é sofrer, Isaías 53, um varão de dores e que sabe o que é sofrer. Então é por isso que nós podemos clamar a Jesus Cristo, porque Ele nos compreende perfeitamente, Ele sabe pelo que nós estamos passando, porque Ele também tem carne e osso, como nós, Ele também tem carne e osso, Ele sangrou, Ele sente dor, Ele sabe exatamente aquilo que nós passamos. Que Deus então nos abençoe. Amém.